Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Sherlock Holmes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês os 5 livros que eu li em fevereiro. Sim, 5 livros de novo, e dessa vez eu nem fiz nenhum tipo de mini maratona como eu tinha feito no mês anterior para dar uma acelerada nas leituras. Mas o que aconteceu? Eu fiz 2 viagens nesse mês e acabou que comprovando minha teoria de que quando a gente não consegue mexer no celular, quando a gente deixa o celular, a gente consegue focar na leitura. Então, todas as vezes assim que eu pego um avião, que eu pego o ônibus e que o celular fica sem sinal, eu acabo fazendo o quê? Focando na leitura, e aí a leitura avança. 1 hora, 2 horas focado na leitura faz a gente avançar, que é uma beleza, gente, como eu venho falando aqui com vocês todo esse tempo. E esse mês tem novidade, porque tem 2 aqui que foram audiolivros, eu vou explicar para vocês quando chegar, que eu ouvi lá pela Pilgrim. Eu já tinha ouvido audiolivros, tanto na Pilgrim como em outros aplicativos, livros em inglês, livros do Pastor Emílio, por exemplo, eu já tinha escutado. Porém, gente, tanto esses livros em inglês que eu já escutava, quanto os do Pastor Emílio, foram livros assim que eu tinha lido já antes, que eu já conhecia a história, e aí parei para ouvir no inglês para tipo aprender, para treinar, e os do Pastor Emílio para ouvi-lo narrar e ter essa experiência. E dessa vez um deles eu apenas ouvi e o outro eu ouvi e li, e aí eu vou comentar com vocês como é que foi. Eu vou contar para vocês então na ordem de notas, porque no último vídeo alguém pediu que eu colocasse primeiro os com mais estrelas e depois eu fosse decrescendo. Vou fazer isso, mas assim como no vídeo anterior dos lidos de janeiro, o link vai estar aqui embaixo, eu preciso deixar um alerta para vocês, que sempre eu vou falar, porque todas as vezes que eu vou, né, que eu coloco algum livro, que eu posto algum livro, que eu dou nota a esse livro, sempre tem alguém questionando. Questionando o quê? Por exemplo, se eu dou 5 estrelas para um livro que você ou alguém que você segue, né, alguma influenciadora deu 2 estrelas, vocês acabam achando que, como eu falo, que uma opinião invalida a outra. Então, não vou cansar de repetir em todos os vídeos que eu fizer avaliando algum livro que a minha opinião sobre determinado livro não invalida a sua, nem a de pessoas que você segue. Como eu sempre vou dizer para vocês, as nossas opiniões sobre um livro vai muito também daquilo que a gente foca. Então, às vezes, um mesmo livro, eu, Ana Paula, vou dar atenção para alguma coisa que outra pessoa ou você passou batido, ou não fez tanta diferença pra você, ou você até assim, eu até achei isso estranho, mas as outras coisas foram tão boas que eu deixei pra lá. E vice-versa, entendeu? Pode ser que eu tô super valorizando um livro que você que leu falou assim, mas olha, aquilo ali pra mim eu não gostei. Ou então assim, eu até achei que o livro era interessante, mas não gostei da escrita do autor. Então, tudo bem, são atenções que nós damos diferentes, são experiências diferentes que nós temos com as leituras. Então, só para deixar isso muito claro, a nota que eu dou para um livro não invalida a de outra pessoa, e quando eu dou uma nota muito alta para um livro que alguém achou ruim, eu não estou criticando a opinião daquela pessoa, ou se eu dou uma nota um pouco mais baixa para alguém que deu uma nota muito alta para um livro, eu não estou criticando essa pessoa. Então, deixando isso claro, vamos lá para os livros lidos desse mês. Então, o primeiro livro aqui, 5 estrelas, é o Marcas de um Evangelista, do Max Stiles. O link de todos os livros vão estar aqui no box de descrição. É um livro que não é muito grande, gente, ele tem... Eu sempre falo o número de páginas, né? Mas é que eu acho que é relevante mesmo. Ele tem 145 páginas, todo marcadinho. Sempre eu amo tudo que o Max Stiles escreve e nas suas palestras sobre evangelização. Esse livro aqui é Conhecendo, Amando e Falando o Evangelho. E é mais um livro, já tinha indicado outro livro dele para vocês, que é o Evangelização, daquela série 7 Marcas. Também vou deixar o link aqui embaixo porque é muito bom. E um complementa o outro. Eu achei que
eles são diferentes em vários aspectos. Nesse livro aqui, ele vai mostrar pra gente que o evangelismo ele é muito mais do que um método. Na verdade, ele não é um método. O Stiles sempre puxa muito para que a evangelização, ela é um relacionamento, ela é um chamado para todo cristão, não é algo que alguns são chamados e outros não. Mas ele sempre vai mostrar pra gente que a evangelização é o que a gente faz, é o que a gente fala, a gente conta as boas notícias que a gente recebeu. Porque a gente está tão cheio, a gente está em tanto conhecimento e está cheio do evangelho, que a gente não consegue outra coisa senão falar dele para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que Deus coloca à nossa volta, né? Então, vizinho, família, amigos. E nesse livro ele vai falar sobre a mensagem do evangelho. Ele vai dar vários alertas para a gente e exortações sobre a aplicação do evangelho na vida do evangelizador, também, como isso também é importante. Eu gosto muito como em todo o livro dele, toda vez que ele fala de evangelização, ele dá um alerta para a gente sobre reconhecer pessoas que realmente se converteram, né? Então, assim, ele sempre alerta muito sobre lobos na igreja, sempre alerta muito sobre como é fácil se passar por um cristão. Então, aqui ele conta uma história dessa. Como que é fácil fingir que é crente quando na igreja, quando você não está prestando atenção, não está focando no que é realmente o evangelho. Quando você foca em outras coisas que não são o evangelho, é muito fácil para qualquer um se passar como cristão. Que ele nos ajuda também a entender o que envolve, o que está ali numa verdadeira conversão. Também trata do medo de evangelizar, que é o que a maioria de nós passa, né? Então, eu vejo muito que, sempre falo com vocês quando eu falo sobre evangelização, que eu acho que o que mais trava é o medo de falar, é o medo de ser julgado, é o medo da opinião dos outros. Então, não tem como você não terminar esse livro com vontade, sabe? Com amor pelo próximo, e essa vontade de falar, de dar as boas notícias para as pessoas. Então, até passando aqui rapidamente pelo sumário, ele vai falar sobre não negociar o evangelho, sobre não diminuir nem aumentar o evangelho, não presumir o evangelho, viver as implicações do evangelho, o evangelho e a mudança social, entendendo a verdadeira conversão bíblica, aniquilando o fator medo e compartilhando a nossa fé, confundindo do amor do mundo com o amor de Deus. Aí vai falar sobre a igreja e vai falar sobre um manifesto a favor da evangelização saudável. Eu indico demais esse livro para todo mundo que está vendo esse vídeo. O outro livro também que eu dei 5 estrelas e eu amei é o Humildade Verdadeira Grandeza, da Fiel, tá? O link vai estar aqui embaixo. Eu gostei demais desse livro, gente, me surpreendeu muito. Eu achei que seria uma coisa e é muito melhor do que eu achei, porque eu achei que ia falar muito mais partes teóricas sobre humildade, sobre o orgulho, que já me interessava bastante. Porém, é muito mais do que isso. Ele tem 3 partes, esse livro. No começo, ele faz, sim, uma questão mais teórica. Então, na parte 1, nosso maior amigo, nosso maior inimigo. A batalha da humildade contra o orgulho. Então, nessa parte, a gente vai entender que a humildade e o orgulho versus o orgulho é muito mais do que a gente pensa e não tem como a gente escapar muito de estar pecando nisso. Na segunda parte, ele vai fazer uma grande inversão, nosso Salvador e o segredo da verdadeira grandeza. Então, ele vai falar sobre a grandeza redefinida, a grandeza demonstrada. E na parte 3, achei muito legal, porque, sim, aí tem a parte prática mesmo, com dicas práticas de como a gente exercitar a humildade. Então, é muito legal essa parte final também, em que ele vai dar várias dicas sobre nós sermos mais gratos. Ele fala sobre como começar o dia, sobre como terminar o dia, sobre a gente ter focos específicos durante o nosso dia. Aí ele vem no capítulo 8, que é assim, o que eu mais amei, também falando sobre nós sermos capazes de ver os outros maiores do que nós mesmos, e isso muda nossos relacionamentos. Isso também nos ajuda muito com a humildade, porque, né, só você... Eu vou falar mais sobre isso no podcast, não deixe de se inscrever e vai estar aqui também no YouTube. Então, ele vai falar sobre encorajar os outros, sobre
buscar correção, sobre responder provações com humildade, o legado da grandeza e enfraquecer o orgulho e cultivar a humildade. Deus é muito claro em sua palavra que ele se opõe aos orgulhosos e que ele olha pelos humildes. Então, isso é algo que a gente tem que ter mais atenção com relação à humildade. Então é isso, indico muito para vocês. E inclusive, esqueci, eu falei 5, mas foram 6 livros. Teve um outro livro que eu reli e eu esqueço porque como releitura não dá para marcar lá no Goodreads, eu não peguei aqui na hora de mostrar para vocês. Mas eu reli Ego Transformado, do Timothy Keller, que é aquele livretinho. Eu tanto li em português, quanto eu li ele em inglês. A minha intenção da releitura era ler em inglês. Li em inglês e também eu ouvi o áudio dele lá na Pilgrim, tá? Então, tudo isso junto, não foi revezamento. Eu li em inglês, li em português e ouvi o livro também em áudio e é maravilhoso, né? Agora é engraçado porque a primeira vez que eu li esse livro, eu era recém-convertida, assim, eu acho que eu tinha 1 ano de conversão, e aí pra mim foi tipo, nossa, incrível, tudo muito novidade. E é interessante ler um livro depois e você ver assim como que aquilo já foi solidificado pra mim, que graças a Deus não é mais novidade, mas ainda assim é um livro que se você não leu ainda, leia, ele é curtinho e também muito específico e muito complementar ao da humildade. O livro também 5 estrelas foi O Deus Pródigo. Esse livro eu comecei ouvindo na Pilgrim e aí eu fui para ele em e-book também no Scribd e eu fiz as duas coisas, não revezei. Eu li ele no e-book e eu também o ouvi na Pilgrim, complementar. E aí eu quero aproveitar e falar rapidamente com vocês, se vocês quiserem a gente pode conversar mais sobre isso, sobre o que eu tenho achado de quando eu escuto um livro do zero, um audiolivro do zero. O que eu percebi assim comigo e conversando com outros pastores, né? Conversei sobre isso lá na Consciência Cristã com outros pastores, e de fato eles falaram o que eu concordo também, relacionado a que quando um livro ele é mais teórico, teológico, é bem mais difícil para a gente absorver o conteúdo dele apenas ouvindo. Então, ouvir é uma boa ferramenta, mas é sempre muito importante que a gente pare para ler, porque o que eu tenho percebido assim ouvindo livros? Que sim, é muito bom, eu consigo ouvir em vários lugares, eu coloco no banho, por exemplo, eu coloco enquanto eu tô cozinhando, só que a minha atenção, mesmo que eu pare e sente para ouvir, eu não consigo me concentrar totalmente. A minha mente, ela vagueia, enquanto eu tô ouvindo, ela vai para outro lugar, e aí de repente eu escuto uma coisa ali, aí eu volto o áudio para ouvir de novo. Então, assim, isso que eu prestei atenção, imagino o que eu não presto, né? Então, para mim, eu percebi que com relação a ouvir livros, eu preciso aproveitar também, e é legal que na Pilgrim a maioria tem o e-book também. Eu não posso fazer só uma coisa, eu não posso só ouvir. Mas com relação a livros mais de ficção, de história, aí com certeza é muito, muito tranquilo e muito legal você ouvir, até mesmo ouvir apenas o livro. Ainda que eu acho que é enriquecedor para o seu vocabulário, para a sua leitura e tudo mais, para você, que você também leia. Mas com relação a livros assim como O Deus Pródigo, o que aconteceu é que eu comecei a ouvir e aí eu parei assim e falei, nossa, não tô conseguindo focar 100% e eu preciso focar 100% porque é um livro incrível do Timothy Keller e aí eu li também. Então foi essa experiência dupla e foi muito enriquecedora para mim. Assim como aconteceu também com o Ego Transformado, eu gostei muito de ter lido em português, em inglês e ouvir também lá na Pilgrim. E fazer isso. Um que eu também comecei ouvindo, o pastor Emílio narrando, e aí comecei a ler também foi o Gilead. Mas aí se eu terminar no próximo mês eu mostro e conto pra vocês. Então, pra mim é isso, pra mim funciona assim e foi assim com Deus Pródigo. Eu achei um livro lindo, eu não esperava, também não esperava que fosse ser um livro tão bom, porque a gente sempre escuta sobre a parábola do filho pródigo por um lado, né, de uma forma, e o que o Timothy Keller faz é mostrar que essa parábola ela não é sobre o filho mais novo, é sobre os 2 filhos perdidos, o mais novo e o mais velho. E acaba que no livro Timothy Keller enche nosso coração
com o amor de Deus por nós e sua imensa e eterna capacidade em perdoar, em ser amoroso conosco e nos receber com amor e com perdão, apesar dos nossos pecados, apesar da gente, né? Nós somos esses filhos perdidos, tanto legalista quanto aqueles que vão e depois voltam. Então é um livro muito especial. Indico demais que vocês leiam e escutem também, se vocês quiserem. Outro livro que eu ouvi, esse eu apenas ouvi, foi Liturgia do Ordinário. Eu escutei lá na Pilgrim, eu dei 3 estrelas para esse livro. E a autora, ela vai mostrar pra gente como que o nosso relacionamento com Deus está em todas as coisas, até nas pequenas coisas ordinárias do dia a dia. Então, ela vai contando pra gente coisas do dia a dia dela e como ela foi buscando ver Deus nessas coisas pequenas, no arrumar de uma cama, no perder de uma chave, de estar no trânsito, tudo isso. Então, essa premissa ela é muito legal. Para mim, começa que não foi uma grande novidade para mim, então eu entendo pessoas que tenham se deparado com esse assunto primeiramente por meio desse livro, mas eu já tinha um background anterior de outros livros sobre esse assunto, que eu vou deixar a dica para vocês lerem também, inclusive o Isto é Filtro Solar, do reverendo Emílio Garofalo Neto. Você pode ler o livro, você pode ouvir a série de pregações em Eclesiastes também, que fala muito sobre isso, muito, 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 de uma forma muito rica, bíblica e protestante, sobre nós vivermos todas as coisas diante de Deus, vivemos todas as coisas coram Deo. Então eu indico muito que vocês leiam esse livro, e lá inclusive tem dicas também de vários outros livros, como também o As Coisas da Terra, que também é bem por esse lado de trazer nós vivemos e aproveitarmos as coisas aqui na Terra que Deus nos deu para o nosso deleite, para o nosso desfrute, seja uma torta que a nossa mãe, que alguém fez. Então, assim, viver as coisas da Terra, e ele tem bases teóricas muito boas. E aí, caso você goste, que aí vai muito de estilo, também indico Notas da Xícara Maluca e Morrer de Tanto Viver, do Nathan David Wilson. Mas, caso você não goste do estilo do Nathan David Wilson, Isto é Filtro Solar e As Coisas da Terra, leiam, vão nesse livro que aí... Opa, tá tremendo. Que aí não tem erro. Então, pra mim não teve novidades nesse sentido, então daí pra mim também já não foi algo... Eu até entendo que, por exemplo, se fosse muita novidade pra mim aquilo, talvez eu tivesse deixado passar algumas coisas, porque muitas coisas me incomodaram nesse livro, assim, eu ouvindo, eu ficava voltando, assim, eu certeza que ela falou isso, toda vez que ela vai lá, tá tudo muito legal, mas toda vez que ela começa com, na minha igreja, sempre tem coisas ali que eu ficava assim, vou relevar, vamos reter o que é bom, aí próximo capítulo, legal, 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 aí chegava mais uma parte que tudo bem, vamos reter o que é bom. E aí, capítulo após capítulo, eu tinha que ficar meio que cavando ali para reter o que é bom, e tem realmente, como eu disse, coisas boas. Mas, como eu falei para vocês, a gente pode ir direto, na minha opinião, a gente pode ir direto para livros que não vão ter esse caminho, esses focos demais nos rituais, indulgências e tudo mais. Eu não me sinto à vontade de indicar sem restrições. Eu acho que sim, é legal, ele tem pontos positivos, mas desde que a gente vá com atenção para esses pontos, que a gente não ignore essa... você já lê sabendo que ela é anglicana, mas isso a gente só não pode ignorar, que toda hora ali, né, tem umas coisas. Então, eu indico para vocês lerem As Coisas da Terra, Isto é Filtro Solar, e se for do seu estilo, os livros do Nathan David Wilson. E o outro livro que eu li, que eu só vou mencionar aqui, que eu li para contabilizar aqui como lido, mas nenhuma indicação eu faço desse livro, é o Giant Days, que é uma graphic novel que eu tava no aeroporto esperando o tempo, e aí eu fui no Scribd e eu queria ler uma HQ, e
olhei pra ele e falei, nossa, parece legal, os desenhos são bonitos. E assim, ele não tem nada, digamos, pesado, mas tem muita ideologia ali que vai sendo jogada pra gente. Então eu não indico absolutamente. Eu li do começo ao fim, também não é enorme a HQ. E eu dei 1 estrela porque a ilustração realmente é muito bonita. Mas não vou continuar a série e não indico essa leitura pra você. Isso, gente, eu até ia colocar mais um aqui, que foi um que eu comecei a ler num dia e terminei no dia 1 de março, mas aí não é justo, né? O que vale é quando terminou o livro. Então, no próximo mês eu mostro pra vocês. E se você quiser ver os livros que eu comprei recentemente lá na Consciência Cristã, assiste o vlog, o vídeo anterior a esse, que é o vídeo que eu estou lá na Consciência Cristã e eu mostro pra vocês os 8, 9, 10 livros que eu trouxe da Consciência Cristã. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse livro. Me conta se você leu algum deles e o que foi que você leu nesse mês, se você conseguiu ter um mês de boas leituras. Obrigada por assistir até aqui e já se inscreve também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.